Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de projeto mecânico, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais desta disciplina, ou na disciplina de vibrações, ou em outras áreas de engenharia também, tá? Nosso contato está na descrição, pode entrar em contato que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bom? Deixe o like, se inscreva no canal também para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado a outras áreas de engenharia, trazendo mais conceitos aí para vocês entenderem a disciplina por completo, tá? Vamos dar início então, vamos fazer a leitura inicial da contextualização aqui do mapa, beleza? Ele diz o seguinte, ó, imagine que você é um engenheiro de uma empresa automotiva, sendo designado para verificar a eficácia de um virabrequim projetado. O virabrequim é um componente crítico que converte movimento linear em movimento rotativo e deve ser altamente preciso para evitar falhas e acidentes. Para isso, você utilizará a análise de por elementos finitos (FEA) para avaliar o desempenho do virabrequim sob diferentes condições de trabalho. Tá? Só um pouquinho que travou. Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Aí voltou. Tá? Beleza. Com base no cenário apresentado, sua tarefa consiste em analisar o processo de análise por elementos finitos. Será utilizado para verificar a eficácia do virabrequim. Considere os seguintes aspectos, tá? Parâmetros de malha e densidade de malha, condições de contorno e cargas aplicadas, comparação entre resultados obtidos via FEA, análise por elementos finitos, e metodologias analíticas e identificação de possíveis erros e limitações do processo. Para guiar suas respostas, considerando os parâmetros apresentados, responda: 1. Quais são os principais parâmetros que devem ser considerados ao definir a malha para análise por elementos finitos de um virabrequim? Como as condições de contorno e as cargas aplicadas influenciam os resultados da análise por elementos finitos? 3. Quais são as vantagens de comparar os resultados obtidos via FEA com metodologias analíticas? E 4. Quais são os possíveis erros e limitações do processo de análise por elementos finitos? Tá? Seguinte, pessoal, vamos entender ponto a ponto os principais conceitos, tá, que foram trazidos aqui. Tá? O primeiro é parâmetros de malha e densidade de malha, que ele traz aqui para nós. Tá? Deixa eu apagar aqui. Parâmetro de malha e densidade de malha. Pessoal, imagina assim, ó, você tem que medir a temperatura de um lago, beleza? Se você for colocar um termômetro apenas no centro do lago, tá? Você vai ter uma ideia da temperatura, mas você não vai conseguir saber se perto das bordas, né, está mais fria ou se está mais quente. Então, agora, se você colocar o termômetro em se você colocar vários termômetros, tá, distribuídos pelo lago, você vai ter uma noção muito mais precisa da temperatura em diferentes pontos, beleza? Entendeu a diferença?
Então, na análise por elementos finitos, tá, o FEA, a malha funciona da mesma forma, tá? O virabrequim é dividido em pequenos pedaços chamados de elementos, beleza? E cada um desses elementos é analisado separadamente, tá? Então, um exemplo prático é: imagine que você quer testar a resistência de uma ponte. Se você dividir a ponte em apenas 10 blocos grandes, pode perder detalhes muito importantes, tá? Agora, se você dividir a ponte em 1000 pequenos blocos, você vai conseguir ter uma precisão muito maior, onde podem surgir rachaduras ou pontos fracos dessa estrutura, tá? Então, jogando para a aplicação do virabrequim, algumas partes do virabrequim sofrem mais esforço do que outras, como as áreas onde as peças giram e suportam forças grandes, tá? Então, nesses pontos, nós precisamos de uma malha mais detalhada, assim como colocar mais termômetros onde a variação de temperatura é maior. Certo, pessoal? Deu para ter uma noção do que seriam esses parâmetros de malha e densidade de malha? Tá? A gente vai precisar fazer essa análise através desse elemento, considerando pontos de maior relevância e tudo mais, tá? E quando ele diz aqui, ó, condições de contorno e cargas aplicadas, tá? Vamos pensar assim, ó, pensar no virabrequim como se fosse uma gangorra, tá? Aquelas gangorras de parque infantil mesmo, tá? Se apenas uma criança sentar nela, ela vai girar e bater no chão, certo? Mas se duas crianças sentarem equilibradas de cada lado, ela se mantém estável, certo? Ela vai se equilibrar. Na análise dos elementos finitos, as condições de contorno são os pontos onde o virabrequim está fixo, certo? Como se fossem apoios da gangorra. Então, as cargas aplicadas são as forças exercidas pelos pistões e bielas, que fazem o virabrequim girar, certo? Então, trazendo um exemplo aqui, imagine que você quer testar a resistência de uma mesa. Se ela estiver apoiada no chão, isso é uma condição de contorno fixa. Se alguém colocar um peso em cima, essa é a carga aplicada, tá? Então, quais são as principais aplicações do virabrequim? Né? Os mancais, onde o virabrequim é segurado, são as condições de contorno, tá? As forças dos pistões, que empurram o virabrequim para girar, que seriam as cargas aplicadas nesse caso, ok? Então a gente precisa também considerar o calor do motor, porque ele vai se expandir, né, pelo metal do virabrequim. Ele pode expandir o metal do virabrequim, perdão, né, porque o calor ele faz com que aqueça, né, e pode expandir o metal do virabrequim. Assim como uma colher de metal esquenta e pode entortar, tá? Da mesma forma. Então, pessoal, é basicamente esse o conceito, tá? Os bancais, onde o virabrequim é segurado, são as condições de contorno, tá? As forças dos pistões que empurram o virabrequim para girar são as cargas aplicadas, tá? Isso tudo a gente vai precisar analisar. E aqui ele traz também a comparação entre resultados obtidos via elementos finitos e metodologias analíticas, né? E assim, pessoal, você imagina, vamos fazer uma analogia com um bolo, tá? Você pode calcular o tempo de cozimento de um bolo de duas formas. Pelo método tradicional, seguindo a receita e olhando o tempo sugerido, tá? Isso é como uma metodologia analítica, que usa fórmulas que já são conhecidas para prever os resultados, beleza? Essas são as metodologias analíticas. Com um termômetro de cozinha,
medindo diretamente a temperatura dentro do bolo, isso é como análise de FA, tá? De elementos finitos. Verifica como cada parte do material se comporta sob esforço. Já é diferente, tá? A gente vai fazer uma análise mais precisa. A gente vai colocar um termômetro ali para verificar se de fato atingiu, beleza? A temperatura ideal. Então, um exemplo prático, para você calcular uma resistência de uma viga, nós podemos utilizar uma fórmula matemática conhecida como método analítico, tá? Ou simular a força aplicada em um computador, que seria o método FEA. Outra principal diferença, outra diferença aí para ilustrar para vocês, tá? Então, aplicação no virabrequim, tá? Nós podemos calcular a resistência usando fórmulas clássicas da engenharia ou rodar uma simulação para ver como ele se deforma sob tensões. Tá? O ideal é comparar os dois métodos para garantir que os resultados aí fazem sentido, beleza? A gente vai estar comentando sobre isso aí ao longo das respostas. E aí, pessoal, nós temos aqui, para nós iniciarmos a nossa contextualização aí, a identificação de possíveis erros e limitações do processo. Então, vou citar alguns erros comuns, tá? Que nós encontramos durante a utilização desse método. E o primeiro deles seria uma malha muito grosseira, né? Que é como tentar desenhar um círculo utilizando apenas algumas retas, né? 4 retas ali que nós citamos. Então vai ficar parecendo um quadrado. Não tem como desenhar. A gente vai identificar isso com mais clareza, tá? Condições de contorno erradas, tá? Se na simulação o virabrequim estiver solto, quando ele deveria estar fixo, os resultados não serão confiáveis. E simplificações exageradas, tá? Se nós ignorarmos a temperatura ou desgaste do material, nós podemos subestimar os riscos de falha, tá? Então, se o modelo de simulação, no caso do virabrequim, tá? Jogando para a prática ali do virabrequim. Se o modelo de simulação não levar em conta vibrações e variações de temperatura, ele pode prever que o virabrequim é seguro, mas na prática ele pode quebrar com o tempo, tá bom? Então, trazendo um exemplo prático, como eu sempre trago, assim, né? Imagine que você está testando uma cadeira para saber até quantos quilos ela aguenta, né? Se você fazer o teste apenas com uma pessoa sentada, devagar e sem mexer, pode não parecer, mas quando alguém balança na cadeira ou pula nela, a resistência pode ser menor. E é basicamente isso, tá, pessoal? Trazendo uma metáfora aqui para ilustrar esse ponto. A gente precisa aplicar esse método, todos os pontos, todo passo a passo, para de fato entender qual que é a resistência do virabrequim e ele não quebrar, tá? Então a gente tem sim riscos de falha na aplicação desse método, tá bom? A gente precisa entender ponto a ponto. Pessoal, e só para fechar então, a gente precisa entender por que de fato esse método foi criado também. É importante, eu sempre gosto de trazer, tá? Para a gente entender a importância disso, tá? E é o seguinte, ó. Antes do método dos elementos finitos, né, os engenheiros utilizavam fórmulas matemáticas e métodos analíticos para calcular a resistência e o desempenho das estruturas, né? Só que isso trazia alguns problemas. As fórmulas funcionavam bem, só que para estruturas simples, né? Vigas retas e tudo mais. Então, não para peças complexas como, por exemplo, o virabrequim, né, que tem muitas curvas e diferentes tipos de forças e atuando ao mesmo tempo, tá? Então, os testes físicos eram mais caros e muito mais demorados, tá? Por isso, os engenheiros precisavam construir protótipos e testar fisicamente para ver se algo ia quebrar. Esse método ele surgiu por volta entre 1940 e 1960, tá? Impulsionado pelo avanço dos computadores. Então, a ideia central era, em vez de calcular uma peça inteira de uma vez,
dividi-la em pequenas partes, que seriam os elementos finitos, e calcular cada pedacinho separadamente, tá? Isso foi inspirado em métodos matemáticos usados para resolver problemas físicos complexos em engenharia aeroespacial e mecânica. Grandes empresas como Boeing e NASA começaram a usar esse método para projetar aviões e aeronaves de maneira mais segura, tá? Então, hoje o FEA revolucionou a engenharia, tá? Utilizada aí na indústria automotiva, aeroespacial, construção civil e até engenharia biomédica, tá? Para projetar próteses, implantes mais seguros e, enfim, é muito importante aí para toda a indústria de modo geral.